O julgamento dos anjos caídos e dos ímpios, entre a justiça divina e o fim dos vigilantes. Entre os textos mais enigmáticos e reveladores da tradição judaico-cristã, o livro de Enoque se destaca como uma das obras apócrifas que mais influenciou a imaginação religiosa, mística e até mesmo esotérica de inúmeras gerações. Embora não tenha sido incluído no cânon bíblico judaico nem no cristão ocidental, sua influência no pensamento teológico primitivo é inegável, especialmente no que diz respeito à origem do mal, à queda dos anjos e ao julgamento escatológico. Um dos episódios centrais dessa obra é o julgamento dos anjos caídos e dos ímpios, um momento decisivo em que o Criador, atendendo às súplicas dos arcanjos fiéis, Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel, decreta o destino final dos vigilantes, anjos que abandonaram seus postos celestiais para corromper a humanidade, e dos homens que se aliaram à perversão. Esse relato não é apenas uma narrativa religiosa, mas também uma profunda reflexão sobre a justiça divina, a responsabilidade cósmica e o papel da humanidade diante das forças invisíveis que atuam no mundo. Neste texto, mergulharemos em todos os aspectos dessa história: sua origem, o papel dos arcanjos intercessores, a condenação dos caídos e o simbolismo que esse julgamento carrega para a compreensão do mal e da redenção. 1. O contexto da rebelião dos vigilantes. No coração do livro de Enoque está o relato da queda dos vigilantes. Esses anjos eram enviados à terra com uma missão: observar e guardar os homens. No entanto, a própria função de vigilância os aproximou da humanidade a ponto de gerar o desejo de transgredir os limites estabelecidos por Deus. A narrativa descreve que um grupo de 200 anjos, liderados por Semjaza e pelo guerreiro Azazel, fez um pacto no Monte Hermon. Ali, eles decidiram descer à terra e tomar para si esposas humanas. Essa união antinatural resultou no nascimento dos Nefilins, gigantes violentos que devastaram a criação, consumindo os recursos da terra e trazendo sofrimento aos homens. Mas a corrupção não parou aí. Os anjos caídos ensinaram aos humanos segredos proibidos: a feitiçaria, a astrologia, a arte da guerra, a fabricação de armas, a sedução e até cosméticos para intensificar a vaidade. Esses ensinamentos, chamados de mistérios celestes, não deveriam ter sido entregues ao homem mortal, e sua revelação trouxe desequilíbrio espiritual e moral ao mundo. A terra gemeu diante da violência. O sangue derramado clamava ao céu. Foi nesse cenário que a intercessão dos anjos fiéis se tornou necessária. 2. O clamor da criação e a intercessão dos arcanjos. O livro de Enoque descreve um momento comovente. A terra e as almas dos homens injustiçados clamaram por justiça diante de Deus. O Criador, que tudo vê, ouviu esses clamores. Porém, antes da sentença final, os arcanjos Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel, cada um com um papel distinto no plano divino, aproximaram-se do trono para interceder. Uriel, o iluminador, apresentou a Enoque as visões celestes e revelou os segredos do futuro. Foi ele quem mostrou como a corrupção dos vigilantes havia desfigurado a ordem do cosmos e ameaçava o equilíbrio da criação. Rafael, cujo nome significa Deus cura, intercedeu pela humanidade. Seu papel foi rogar por misericórdia e restaurar aquilo que havia sido ferido. Ele seria mais tarde o responsável por prender Azazel e lançar sobre ele as correntes do julgamento eterno. Gabriel, o mensageiro de poder, levantou-se para decretar guerra contra os Nefilins. Sua função era purgar a terra dos gigantes e eliminar a linhagem perversa que ameaçava extinguir a humanidade. Miguel, o príncipe das hostes celestiais, intercedeu em defesa do povo fiel de Deus. Foi ele quem lembrou que, apesar da corrupção,
Havia justos entre os homens que clamavam por justiça e aguardavam a redenção. A união dessas quatro vozes refletia o equilíbrio entre justiça, cura, misericórdia e poder. Deus, em resposta, decretou o julgamento. 3. O decreto divino. Julgamento dos anjos caídos. A sentença do Altíssimo foi clara e irrevogável. Aos vigilantes que abandonaram sua glória celestial, estava reservado um destino de vergonha eterna. Deus declarou: Azazel, o grande corruptor, seria preso por Rafael, acorrentado em trevas e lançado no deserto de Dudael, coberto por pedras afiadas, aguardando o juízo final. Senjasa e os demais líderes dos vigilantes seriam também acorrentados, privados de qualquer súplica, até o grande dia do julgamento. Seus filhos, os Nefilins, fruto de sua união ilícita com as mulheres, seriam destruídos pela espada e pelo dilúvio que se aproximava. Suas almas, porém, não desapareceriam. Tornaram-se os espíritos malignos, destinados a vagar pela terra, oprimindo os homens até o fim dos tempos. A condenação era dupla: prisão e exclusão eterna da presença divina, o que para um ser angelical significava um tormento inconcebível. 4. O julgamento dos ímpios humanos. O decreto divino não se limitava aos anjos. Os homens que haviam seguido os ensinamentos de Azazel, que praticaram feitiçaria, idolatria e violência, também seriam julgados. O livro de Enoque deixa claro que a corrupção angelical não isentava os humanos de sua responsabilidade. Mesmo tendo recebido conhecimento proibido, cada homem deveria escolher entre a justiça e a iniquidade. Aos ímpios, Deus reservou o mesmo destino de trevas e tormento eterno. Já aos justos, prometeu um lugar no reino vindouro, onde os anjos caídos não poderiam mais tocar. Essa separação radical marcou um dos primeiros esboços da teologia do juízo final na tradição judaico-cristã. A certeza de que todos os atos, visíveis e ocultos, seriam um dia avaliados diante do tribunal divino. 5. O dilúvio como julgamento cósmico. O julgamento não foi apenas espiritual. Ele se manifestou na história através de um evento cataclísmico, o dilúvio. Segundo a tradição enoqueana, o dilúvio universal não foi apenas um castigo contra os homens, mas também uma forma de purgar a terra da corrupção trazida pelos nefilins. Os gigantes, incapazes de serem destruídos por meios naturais, foram exterminados pelas águas que cobriram a terra. Esse ato demonstra a dimensão cósmica da justiça divina. Não apenas seres espirituais, mas também a própria criação física foi purificada do mal. O dilúvio aparece, portanto, como símbolo do julgamento coletivo, mas também como prelúdio de uma renovação da criação. 6. O simbolismo dos arcanjos no julgamento. Cada arcanjo envolvido nesse processo carrega um simbolismo profundo. Uriel representa a sabedoria e o esclarecimento divino, mostrando que o julgamento não é arbitrário, mas baseado no conhecimento pleno de Deus sobre o que é justo. Rafael simboliza a restauração, lembrando que o objetivo do julgamento não é apenas punir, mas também curar e restaurar a ordem original da criação. Gabriel manifesta a força divina que combate o mal de forma ativa, demonstrando que a justiça de Deus também se realiza pela erradicação do mal. Miguel representa a defesa do povo fiel, o advogado celestial dos justos que esperam a redenção. Essas quatro figuras formam um tribunal angelical que reflete diferentes aspectos da ação de Deus na história. 7. A destinação dos espíritos malignos. Um dos elementos mais intrigantes do relato é o destino dos espíritos dos nefilins após a destruição de seus corpos. O livro de Enoque afirma que, ao morrerem, esses gigantes deixaram atrás de si espíritos malignos, condenados a vagar pela terra. Esses espíritos, famintos e insaciáveis, atormentam os homens,
trazendo tentação, possessão e opressão. Essa explicação apócrifa tornou-se a base para muitas tradições posteriores sobre a origem dos demônios. Diferente dos anjos caídos, que foram aprisionados, os espíritos dos nefilins permanecem ativos no mundo, atuando como instrumentos de caos até o juízo final. 8. O tribunal eterno e a escatologia. A visão enoquiana aponta para um tribunal final, onde todos, anjos e homens, comparecerão diante de Deus. Esse julgamento é descrito como universal, definitivo e eterno. O livro de Enoque descreve tronos sendo colocados, o ancião de dias assentado em glória e livros sendo abertos. Ali, cada ato é pesado, cada segredo revelado. Os justos brilharão como luzes, enquanto os ímpios e os anjos caídos serão lançados em um fogo eterno. Essa imagem influenciou profundamente o Novo Testamento, especialmente o Apocalipse de João, que repete muitos desses símbolos. Livros abertos, lago de fogo, anjos caídos aprisionados. 9. Reflexões teológicas e místicas. O julgamento dos anjos caídos e dos ímpios não é apenas uma história do passado, mas um arquétipo espiritual. Ele revela que o mal tem origem tanto espiritual quanto humana, e que sua aliança é a maior ameaça à criação. Que a justiça de Deus é paciente, mas inevitável. Ele permite que o mal se manifeste até certo ponto, mas no tempo certo decreta sua derrota. Que a intercessão angelical e a fidelidade dos justos têm poder diante de Deus, mostrando a importância da oração e da retidão. Que cada ato humano, por menor que seja, será considerado no tribunal eterno. 10. Conclusão. O eco eterno do julgamento. O relato do julgamento dos anjos caídos e dos ímpios é uma das narrativas mais poderosas sobre a justiça divina. Ele une o clamor da terra, a intercessão dos anjos fiéis, o decreto do Altíssimo e a execução de um juízo que atravessa céus e abismos. Para os antigos, essa história explicava a origem do mal e a necessidade de uma justiça final. Para nós, hoje, ela continua sendo um lembrete de que nenhuma injustiça permanece oculta e de que a ordem cósmica não pode ser eternamente corrompida. Os vigilantes caíram, os nefilins foram destruídos, os espíritos malignos ainda vagam, mas a promessa permanece. Haverá um tribunal final onde toda lágrima será enxugada e toda injustiça reparada. Assim, o julgamento dos anjos caídos e dos ímpios ecoa não apenas como uma história antiga, mas como uma profecia viva que aponta para o destino último do mal e a vitória eterna da justiça divina.